Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que nos vem. Meu nome é Dinis Tivan e sou o porta-voz do partido Anamola. Convocamos esta conferência de imprensa para dar a saber ao povo moçambicano, à comunidade internacional e a todos os outros que possam estar interessados de que o partido Anamola vai, num prazo mínimo de 7 dias e num prazo máximo de 10, submeter uma solicitação junto à Assembleia Municipal da cidade de Maputo para a revogação da outorga da chave da cidade de Maputo, que foi concedida ao cidadão Umaro Sissoko Embalo, aquele que é neste momento o presidente cessante da Guiné-Bissau. Como devem ter acompanhado, em junho de 2024, num clima de alta crispação, de alta contestação, a Assembleia Municipal de Maputo outorgou a chave da cidade de Maputo a este cidadão, uma honraria que só serve para distinguir cidadãos de exemplar currículo social, político, até filantrópico, podemos assim dizer. Portanto, Umaro Sissoko Embalo, por todo o seu percurso político, devem estar a notar que ele foi assessor, por exemplo, de Nuno Vieira, aquele que foi o presidente que governou Guiné-Bissau depois de golpear Amílcar Cabral. Foi o presidente que, depois de ter sido também ele deposto num processo demasiado conturbado, veio a ser reeleito depois, já na década de 2000. E nessa altura, Umaro Sissoko Embalo embalou-se como o seu conselheiro, numa altura em que o Nino Vieira tinha também deposto o primeiro-ministro daquela altura. Então, Umaro Sissoko Embalo cresceu, foi até a primeiro-ministro, escalou os vários mandatos, como o caso do Malam Bakai Sanhá, e até ascender ao cargo de presidente. Ao chegar ao cargo de presidente, confrontando-se com Domingos Simões Pereira, ganhou também num clima de alta contestação, e enquanto Domingos Simões Pereira tinha submetido uma petição para rever os resultados eleitorais, Umaro Sissoko Embalo dirigiu-se a uma unidade hoteleira e tomou posse. Tomou posse em fevereiro do ano 2020. E, por exemplo, em 2025, fevereiro, ele já fazia 5 anos de mandato e deveria, meses antes, portanto, mais ou menos em novembro de 2024, ter iniciado o processo eleitoral para a sua sucessão, e ele não o fez. Exerceu um poder enorme sobre o Tribunal Superior de Justiça para que ele se mantivesse por mais de 7 meses e continuou até a data atual. Portanto, Umaro Sissoko Embalo também, em 2023, em dezembro, ele dissolveu o Parlamento, porque sabia que o partido PAIGC de Domingos Simões Pereira estava com maioria nesse Parlamento. E havia uma forte contestação à sua governação, um forte policiamento, e ele praticamente dissolveu o Parlamento. Então, são estas questões que revelam claramente que Umaro Sissoko Embalo, de acordo com as nossas linhas gerais para contestar esta outorga e pedir a sua revogação, fazem-nos perceber que Umaro Sissoko Embalo é um indivíduo que é amplamente reconhecido a nível nacional e internacional como uma figura associada a práticas autoritárias, à violação de direitos humanos e a comportamentos incompatíveis com valores democráticos. Aliás, quando eu fiz referência a estes episódios, é porque na nossa petição que vai chegar junto à Assembleia Municipal, nós também vamos dizer que durante o seu mandato
registraram várias, mas graves episódios de instabilidade, não é, política e institucional, incluindo alegações de simulação de golpe de Estado, muito recentemente, é o que aconteceu. Portanto, o Maro Sissoko Embaló não se percebe, aliás, porque que, se em 2023, é só para nós percebermos em termos de linha de tempo, em 2023, o Maro Sissoko Embaló dissolveu o Parlamento, quando constitucionalmente ele estava inabilitado para fazer. Como é que se explica que os deputados, desta vez, não podemos culpar todos os deputados, porque expressamente outros da RENAM e do MDM contestaram. Como é que os deputados da Frelimo tiveram a calma, a serenidade para outorgar uma honraria a um indivíduo autoritário, a um indivíduo violador da Constituição, violador das leis, violador dos princípios éticos, violador dos direitos humanos, fosse concedido a chave da cidade, justamente com a justificação de que ele era um exemplo de democracia. Portanto, é esta informação que nós queremos passar ao povo moçambicano, dizendo que sim, dentro de 7 dias no mínimo e no máximo de 10 dias, esta petição vai dar entrada. Mas, hoje, a esta altura que nós estamos a falar, vai iniciar um inquérito, porque não pode ser uma decisão apenas do Partido Anamola. O Partido Anamola representa grupos de moçambicanos que se revêem na sua ideologia. Então, a partir de hoje, inicia um inquérito público para todos os cidadãos de Maputo e todos os cidadãos de Moçambique e todos além da fronteira que concordam com esta decisão para irem lá dizer que sim, fazerem um clique dizendo que sim, nós concordamos sim com a revogação da outorga da chave da cidade para o Maro Sissoko Embaló, para permitir que Maputo fique apartado, fique fora das conexões políticas que possam advir do fato de o Maro Sissoko Embaló ser uma figura bastante contestada. Portanto, era esta a informação que queríamos deixar aqui ao povo moçambicano e aos cidadãos da cidade de Maputo em particular. Obrigado. Sendo que vai fazer a petição à Assembleia da República para que se retire a chave, também sabe-se que quando da entrega dessa chave houve algumas situações em que não se concordou com essa mesma entrega, ainda assim o governo de Moçambique entregou a chave. E tendo em conta também que depois da situação vivenciada em Tanzânia, a Sua Excelência, o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, foi para fazer parte e dar até felicitações em meio à tensão política vivenciada naquele território africano. Há esperanças de que, metida com estes aspectos aqui citados por mim, há esperança que possa-se então analisar, avaliar e daí então vir uma resposta positiva em relação a esta mesma petição? Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. O povo moçambicano também vai fazer a sua parte e é de ir ao site, vai subscrever, nós vamos divulgar os resultados. Quantos terão votado e qual será a tendência de votação. Portanto, é isto que nos cabe. Nós temos desta vez que, diferentemente das outras vezes, a gente diz coisas diferentes, mas desta vez nós temos que bater palmas aos deputados do MDM e aos deputados da RENAM que fizeram uma forte contestação a esta outorga. Então, acredito que este é um balão de oxigênio muito grande que vai ser entregue a estes deputados para eles, conjuntamente com aquilo que estão os mandamentos para a convocação até de uma Assembleia, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, iniciar-se com a discussão para a revogação desta outorga. Agora, nós temos sim o problema de que a Assembleia Municipal tem uma maioria da Frelimo. Aí é que está o problema. Então, eu passo a mensagem aos membros da Frelimo. Todos os membros da Frelimo também são membros da sociedade. Existe um princípio, este é um princípio do direito civil, que diz que os juízes
Já agora, os deputados também tomam decisões a partir do voto e tomaram para otorgar ao Umaro Sissoko Embaló. Os juízes nem sempre precisam de uma prova. Portanto, a regra geral dentro dos tribunais é quem alega um fato tem que provar. Mas sabendo-se que os juízes são também elementos da sociedade, há factos tão notórios, que desnecessitam de provas. Então, quem que não sabe que houve um golpe simulado, um golpe de Estado simulado na Guiné-Bissau? Quem que não sabe que Domingos Simões Pereira foi impedido de participar das eleições de Guiné-Bissau? Quem que não sabe que foi o Umaro Sissoko Embaló que dissolveu o Parlamento? Quem que não sabe que o Umaro Sissoko Embaló esteve mais do que 7 meses a governar fora do mandato? Quem que não sabe que o Umaro Sissoko Embaló tomou posse sozinho quando o tribunal ainda estava a apreciar o recurso de Domingos Simões Pereira em 2020. Portanto, estas questões para os deputados da Frelimo na Assembleia Municipal de Maputo têm que servir para reflexão. Não basta a ditadura do voto, porque o povo está a ver. Este é o momento de resgatar alguma confiança, mostrar decência para com questões que têm a ver com a vida de todos os munícipes de Maputo. Não pensar somente nas cores do batuque e da maçaroca, mas de todos os outros, porque esta cidade de Maputo é de todos os maputenses, de todos os moçambicanos, e não somente daqueles que não se preocupam com o facto de ter havido fraudes, de ter havido golpes de Estado para a permanência de um determinado político. Ainda que os eventos de Guiné-Bissau se pareçam com os que aconteceram em Moçambique muito recentemente, é preciso que nós, pelo menos em algum momento, tenhamos decência de tomar decisões que valham por todos os outros, aqueles que nos confiaram, desta vez, confiaram a estes que estão na Assembleia Municipal. Fugindo um pouco de Guiné-Bissau, mas sem sair de África, veio agora o anúncio de que a Samia, presidente de Tanzânia, propôs aos que foram detidos por conta das manifestações que, em troca da liberdade, deveriam entregar quem os terá agitado, se é que foram agitados, para então se manifestar. Sendo que Moçambique vivencia uma situação semelhante, como é que o partido Anamola avalia e aprecia este posicionamento da presidente de Tanzânia? Bom, a Samia Suluhu não é nenhuma, podemos assim dizer, autoridade moral também, e não é uma pessoa que se possa chamar de respeitadora dos direitos humanos e dos cânones do funcionamento de um Estado. Nós, recentemente, falo do início deste ano, nós tivemos no Oslo Freedom Forum, que é um fórum relacionado com direitos humanos. Muitas pessoas não sabiam da Samia, mas nós apresentamos um documentário com voz da pessoa que, uma cidadã ugandesa, que foi à Tanzânia apenas para vivenciar um momento de julgamento de Tundu Lissu. Ela só ia para lá para assistir ao julgamento e reportar. Os colegas foram todos eles detidos, alguns imediatamente deportados. Ela foi detida, foi levada para uma cave, onde ela foi amarrada nos pés e nas mãos, por trás. Foram introduzidos objetos sobre seus órgãos genitais, sobre o seu orifício anal, e isto a mando da Samia Suluhu. Portanto, não é a primeira vez que nós vamos ver ela a agir de forma, podemos assim dizer, depravada. Tudo isso para manter-se no poder. Ela está a tentar fazer o quê? Está a tentar inverter a ordem dos factos, para inverter a coerência que levou o povo tanzaniano a se manifestar. Portanto, esta ideia de que há sempre alguém a agitar, porque é isso que ela está a tentar procurar, advém exatamente de regimes autoritários que não querem aceitar que não é possível que uma pessoa possa ter sido eleita com 90%. Obviamente que ela não foi. Então, o direito à manifestação também é um direito que resulta da Constituição tanzaniana. Não pode, em circunstâncias em que fica claro, quando há uma manifestação, quando há um levante popular, portanto, significa que existe alguma disrupção, existe alguma desconexão entre a governação e o povo.
ser estes governantes, serem estes líderes a não aceitar este facto e começarem a procurar, como se diz, a procurar desculpas, a procurar elementos que é para dizer que não é exatamente aquilo que está a acontecer. Portanto, nós temos a plena confiança de que o povo tanzaniano vai se manter firme e não haverá ninguém a ser entregue. Obrigado. Obrigada. Ok.